A graça e a paz a todos, dando continuidade nesse mês de novembro. Estamos falando na escola dominical sobre as disciplinas espirituais e penso comigo assim que um lugar que fala muito de disciplina espiritual é na Bíblia, né? Através do texto do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, nós vemos Jesus orientando os seus discípulos com relação às disciplinas espirituais, que era algo, na verdade, meio que normal na sociedade judaica. E daí Jesus ele aborda como nós devemos jejuar, como nós devemos orar, como nós devemos doar, né, financeiramente, e as ofertas e as esmolas, e como, na verdade, nos relacionar com esse Deus tão maravilhoso. Então hoje eu vou abordar o contexto da adoração. No primeiro domingo foi falado sobre meditação. Agora, domingo passado, o Silas abordou as disciplinas propriamente ditas, como eu falei agora há pouco. E hoje eu vou abordar a área da adoração. Eu acredito que uma das primeiras coisas que nós precisamos entender sobre a adoração é o que significa a palavra adoração. Então, quando nós buscamos um dicionário português, e sabendo que a nossa Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento do hebraico e o Novo Testamento foi traduzido do grego e para o português, se nós olharmos a palavra adoração no dicionário português, fala assim, cultuar alguém ou alguma coisa divina, reverenciar, venerar, prestar culto. Só que quando nós olhamos na Bíblia hebraica, na tradução mesmo, ou seja, na língua original, a adoração, que na verdade em hebraico se chama shahá, não traz esse entendimento como traz no português. Então, se nós estivéssemos num contexto hebraico nesse momento, a palavra adoração significa prostrar-se, né? Prestar uma reverência. Então, é costume no Oriente, né, as pessoas se prostrarem diante uma das outras. E nós vemos através da palavra de Deus que quando Deus ele pede para as pessoas o adorarem, na verdade, Deus está orientando eles a se prostrarem diante dele. Porque era algo normal as pessoas se prostrarem diante uma das outras. E, lógico, eu vou abordar esse assunto um pouco mais para frente, mas quando Jesus está conversando com a samaritana, no texto de João 4, 23, esse diálogo que eu creio que a maioria da igreja já conhece, fala assim sobre uma mulher que foi buscar água no poço e Jesus está lá para se apresentar a ela como o Filho de Deus. E eles têm um diálogo muito interessante, mas ela tem dúvidas com relação à adoração a Deus. Por ela ser samaritana, ela acredita que desde pequeno eles iriam adorar a Deus de uma forma, e a palavra fala que Jesus explica de forma muito clara para ela qual é a forma correta de adorar o Deus que criou todas as coisas. Então no texto de João 4, 23 fala assim, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, olhando para a tradução da palavra adoração, então, na verdade, Deus quer que eu me prostre somente diante dele. Essa foi a orientação que Deus dá lá no Monte Sinai, quando ele escreve o primeiro mandamento. Então, se nós olharmos lá no texto de Êxodo capítulo 20, no versículo 1 em diante, né? Então falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Deus, o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E não as adorarás, ou seja, não se prostrarás
diante de tudo isso que o Senhor falou. Nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Tá? Agora, vamos entender, eu acho que você deve ter ouvido muitas vezes falar da palavra adoração na igreja, principalmente quando o Ministério de Louvor vai começar a tocar. Ele fala assim, eu quero convidar a igreja agora para estar se levantando para nós louvarmos o nome do Senhor, para nós adorarmos, e nós temos o entendimento de que as músicas mais rapidinhas, né, são louvores, e as músicas mais lentas são adoração. Agora, a pergunta é, por que Deus quer adoração? Você já parou para perguntar? Por que Deus quer adoração? E por que Ele está orientando nós o tempo inteiro a adorá-lo? Então, quando nós temos conhecimento da palavra de Deus e nós entendemos o que aconteceu no Jardim do Éden, nós percebemos que em Gênesis 1:26, a palavra de Deus fala que Deus quis formar eu e você na imagem e semelhança dele. E no Jardim do Éden, a própria Bíblia fala que eles tinham comunhão todos os dias com Deus. O homem e a mulher tinham uma comunhão perfeita com Deus. No ponto muito interessante, que onde o homem olhava para Deus, sabia quem Deus era, nesse momento de olhar para Deus, ele também compreendia quem ele era. Então, na contemplação, na adoração a Deus, eu descubro quem eu sou. Sabemos também que a Bíblia fala que houve uma ruptura, né? Houve um desligamento, uma separação, um divórcio, onde o homem escolheu por si só fazer algumas escolhas. E isso, lógico, Deus não permitiu que esse homem continuasse no Jardim do Éden, e essa separação foi o motivo no qual Jesus veio na Terra, porque na cruz do Calvário, Jesus ele vem e nos une de novo com o Pai. Então essa separação em Cristo, a hora que ele morre na cruz, ele nos une de novo ao Pai. A partir desse momento começa um processo do Gênesis de novo. Eu vou usar essa palavra como se fosse um novo início, porque Gênesis significa criação. A Bíblia fala que Jesus ele ressuscita ao 3º dia. E essa nova vida começou a habitar dentro de mim através do Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce na terra sobre a vida dos apóstolos, e todos aqueles que vão aceitando a morte de Cristo na cruz são salvos, mas Deus não quer que eu apenas seja salvo. Ele quer que eu me torne imagem e semelhança de Jesus. Para isso, Ele coloca o Espírito Santo dentro de mim para que o processo de santificação seja iniciado no momento do novo nascimento. O novo nascimento é o processo no qual o Espírito Santo começa a boa obra em mim para me tornar imagem e semelhança de Jesus. E através desse convencimento diário do Espírito Santo sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, o Espírito Santo vai convencendo o meu coração e eu vou me afastando gradualmente do pecado, das coisas que são erradas, daquilo que me separava antes de Deus e que agora, através do sangue de Jesus, eu estou unido. Então, na verdade, o processo de crucificação da minha carne é o processo de santificação. Então, cada dia mais, o Espírito Santo está me levando a eu ficar parecido com Jesus Cristo. Eu achei muito interessante quando o Silas falou sobre as disciplinas espirituais. Ele fala que as disciplinas, eu acredito que por muito tempo foi entendida, tá? Que fosse como se fosse uma moeda de troca. Ao ponto de que as pessoas que oram muito, que jejuam muito, que leiam muito a palavra, dá o entendimento que elas são melhores do que outras pessoas. Na verdade, disciplinas espirituais não são moeda de troca, mas sim um meio pelo qual nos aproxima muito mais do coração do Senhor e nos deixa sensíveis
para esse novo homem que está crescendo dentro de nós, que é o próprio Jesus. A partir dessas disciplinas, que é essa conectividade com o Espírito Santo, nós vamos entendendo através da palavra, que é a verdade. Essa verdade vai entrando na nossa mente e nós vamos fazendo aquilo que Paulo fala. Vamos renovando a nossa mente, não mais segundo o entendimento de Adão, mas sim segundo o entendimento de Jesus que habita hoje dentro de nós. E aí nós vamos fazendo escolhas. Na verdade, sempre Deus nos deu a chance de fazer escolhas. E as escolhas sempre teve com o homem. Por isso que a salvação é através de uma escolha, mas também o crescimento é através da escolha. E quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vemos alguns personagens da Bíblia que entenderam o processo de adoração de forma muito fantástica. E eu queria comentar sobre o rei Davi, que para mim é um dos maiores adoradores da história bíblica, né? E quando ele institui o tabernáculo de Davi, onde ele começa a colocar louvor, né, dentro da igreja, que na verdade naquele tempo era templo. Quando Davi propõe no coração dele fazer um templo, ou seja, uma casa para Deus, Deus não permite, só deixa Salomão mais para frente fazer a casa. Mas Davi ele faz um tabernáculo, onde que ele coloca a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, e tinha 4.000 levitas que tocavam instrumentos musicais, nos quais o próprio Davi e algumas pessoas inventaram. E Davi tinha um número de 288 cantores que cantavam. Então hoje nas igrejas tem louvor e cânticos devido a Davi ter instituído louvor e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso foi muito valioso, porque o reino dele cresceu através do louvor e da adoração a Deus. Então, olhando para esse contexto, quando Davi escreve o Salmo 27, versículo, eu vou ler aqui o versículo 4, ele fala assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, olha só, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabendo que nós perdemos o referencial no Jardim do Éden, da imagem e semelhança, e daí nós começamos a olhar para outras coisas e escolher outras coisas, nós fomos nos amoldando a esse mundo. Quando Paulo fala que não é para nós mais nos amoldarmos a esse mundo, ele está querendo dizer, olha, tudo aquilo que vocês pensam que é correto, mas está em desalinho com a palavra de Deus, vocês precisam deixar de lado. O que Deus queria lá no Monte Sinai, quando ele falou para Moisés que não era para o povo adorar outras coisas a não ser Deus, ele estava querendo dizer que naquilo que eu contemplo, logo me torno. Então ele fala assim, vocês não vão se prostrar diante de uma árvore, vocês não vão se prostrar mais diante de uma estátua feita de pedra, porque não tem vida e não é de verdade. Quando Jesus fala para a samaritana que a hora chegou onde os verdadeiros adoradores o iriam adorar em espírito e em verdade, ele estava querendo dizer espírito porque Deus é espírito, e em verdade porque o nosso Deus é o único que merece adoração e só Ele é o verdadeiro Deus. Então, às vezes nós pensamos que essa palavra fala outras coisas, eu creio que algumas pregações até alavanca algumas outras informações, mas quando Jesus estava querendo falar para aquela samaritana, estava querendo dizer, olha, você está enganada no jeito de você adorar. O jeito de adorar é o jeito que os judeus adoram. Por isso que Jesus fala assim, a salvação vem dos judeus, né? Dos israelitas, ali naquele contexto. Porque Deus quis colocar os israelitas como luz do mundo, mas essa aliança foi quebrada lá atrás. Eles quebraram a aliança, mas hoje, através do sangue de Jesus, eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando eu adoro Deus, assim como Davi adorava a Deus, ele olhava para Deus e falava assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, santo. Por isso que ele escreveu quase, acho que 80 e poucos salmos, dizendo da glória, do poder e da majestade desse Deus que criou todas as coisas.
Então, quando olha só, a adoração, eu entendo no meu coração, isso hoje, que a adoração é o processo, tá? Eu queria que você anotasse isso em algum canto da tua agenda. Adoração é o processo pelo qual o Espírito Santo de Deus me leva todos os dias a adorar um Deus maravilhoso para que eu me torne semelhante a Ele. Então, depois da cruz, na ressurreição de Cristo, com esse Espírito Santo morando dentro de mim, quando eu adoro a Deus, o grande propósito do reino de Deus é nos levar a sermos parecidos com Jesus. Então, a salvação não é o único projeto. Salvação é o meio pelo qual vai nos transformar em mais semelhante de Cristo. Por isso que no último dia, a Bíblia fala que Jesus vai vir buscar os filhos do Pai, os filhos do reino. E a Bíblia fala que o Espírito Santo está aqui dentro de mim como se fosse um penhor. Então, quando Jesus voltar, ele vai buscar o quê? Aqueles que têm o Espírito Santo, que estão no processo da santificação desde o dia que aceitaram Jesus. Por isso que nós precisamos progredir e crer naquele versículo bíblico que fala que a boa obra foi começada em nós, mas ele é fiel para completar. O Espírito Santo tem capacidade de começar uma boa obra em você e de terminar. Mas esses dias eu orando esse salmo e meditando sobre o que Davi queria dizer, Davi ele gostava tanto de ir na casa de Deus, ele gostava tanto de estar na presença de Deus, que ele queria morar na casa de Deus. E a Bíblia fala assim, ele fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa, né? Ou seja, onde que estava a arca da aliança, onde que ele morava, né, fisicamente no entendimento de Davi. Queridos, eu queria dizer para vocês hoje que Jesus, os profetas do Antigo Testamento, eles falaram que iria chegar um tempo que Deus não iria mais habitar em casas feitas por mãos humanas e que ele iria habitar numa casa que ele mesmo fez. Eu e você somos feitos por Deus. E ele escolheu nós como casa para ele morar, e nós cantamos essa música na igreja. Sou sua casa, né? Então eu queria que vocês entendessem que Davi naquela época, há 1000 anos antes de Jesus nascer, o desejo dele era morar na casa de Deus. O desejo de Jesus hoje é morar na casa que ele mesmo fez, que sou eu e você. Então, através do Espírito Santo, Jesus ele habita dentro de nós. E esses dias eu orando esse texto, concordando com aquilo que estava escrito, Deus ele é fantástico. E ele quer que nós nos conectamos com ele. E eu orando esse texto, buscando um pouco a imaginação assim daquilo que Davi estava vivenciando, e Deus assim no profundo do meu coração, né, falou assim: Ricardo, eu vivo dentro de você através do Espírito Santo. Essa é a minha casa. E eu ouvi assim, bem claro e objetivo. Ele falou assim: por que você não mora dentro também? Eu me espantei, porque nós temos um quarto de oração no fundo de casa, onde a gente nos separa um pouco da família às vezes, ou às vezes tem em 2, em 3, e a gente vem para esse quarto para orar, para na verdade desconectar das coisas que estão do lado de fora, para realmente meditar e centralizar a nossa mente em Cristo. E um dia Deus tinha falado para mim que ele não tinha problema nenhum de ficar dentro de um quarto, no secreto, né? Ele falou assim que o grande problema é o ser humano ficar dentro do quarto, porque a mente do ser humano corre muito, né? Ele vai para muitos lugares. E quando eu estava orando esse salmo aqui, Deus falou assim: olha, você já entendeu que tem que ficar dentro do quarto, mas hoje eu queria entender que você precisa ficar dentro de você, na onde que eu moro. E trouxe assim no meu coração um entendimento muito claro, de que quando eu estiver na igreja, eu preciso entender que Deus está dentro de mim. Eu preciso estar onde que Ele está. Então, se eu estiver sentado num banco, eu preciso estar sentado realmente no banco, celebrando aquele culto comunitário com as pessoas que estão ali, sabendo que eu estou adorando a Deus, mas sabendo que Deus mora dentro de mim. Agora, quando eu estiver almoçando com a minha família, eu preciso estar com a minha mente na mesa, porque Deus está dentro de mim,
em volta da mesa. Mas muitas vezes nós não estamos na mesa. Muitas vezes nós não estamos onde que o nosso corpo está. Estou querendo dizer da mente, ficar correndo, fazendo historinhas, né? Às vezes você está orando e daqui a pouco você está pensando em alguma coisa e daí você tem que ficar puxando, né, a sua mente todo o tempo na palavra. E quando Deus falou para mim que era para eu entender que Ele mora dentro de mim, isso eu já sabia, Ele falou assim, por que você não mora onde que eu moro? Porque se você morar onde que eu moro, você vai ser a pessoa mais feliz. João 15:5 fala que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Agora imagine se nós estivermos conectados onde que Ele mora. Aqui Davi fala que ele queria meditar no templo. Agora imagine você meditar onde que está o poder mais extraordinário que criou o céu e a terra, que é dentro de você. Então, quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo que está dentro de você vai trazer o quê? O convencimento da verdade que está ali. Agora, se você lê a palavra com o teu olho e a tua mente estiver em Londrina ou em Apucarana, porque às vezes a nossa mente está no Japão. Se você lê a palavra, você não vai ter entendimento. Você não vai conseguir fazer escolhas. E Deus falou assim que através da adoração eu ia me transformar em quê? Em imagem e semelhança dele. Porque ele é o referencial. Agora, imagine esse entendimento de você no ônibus. Sabendo que o Deus vivo está com você dentro do ônibus. E você está com Ele também ali. Imagine você nesse entendimento na educação dos filhos. Imagine você no entendimento em todos os seus relacionamentos. Querido, você vai ter alegria em todos os lugares que você tiver. Porque a Bíblia fala que um cara achou um tesouro numa terra. E ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra por causa do tesouro. Olha só, a Bíblia fala que o meu coração, a minha mente, o meu intelecto é como se fosse essa terra na onde o que? A semente brotou Jesus. Para pensar comigo. Se eu sou a casa, como nós cantamos na igreja, se eu sou a morada de Deus, queridos, eu não vou mais me relacionar com Ele só no dia do culto, ou só no dia da oração. Eu vou me relacionar com Ele 24 horas por dia, porque esse era o desejo de Davi, morar na casa de Deus. Como isso não foi possível, Deus veio e morou na casa dele, ou seja, em mim e em você. Então nós estamos num tempo extraordinário, de maravilhoso. Nós não vamos mais cultuar Deus 3 vezes por ano, igual o povo do Antigo Testamento cultuava. Nós podemos cultuar Ele 24 horas por dia nesse entendimento. Daí eu entendo hoje porque as pessoas oram 3, 4 horas por dia. Porque não tem mais dificuldade de orar. Porque é relacionamento. Quando muda o processo dentro do nosso coração e você entende que é um relacionamento e você sabe que Ele está te ouvindo e que você está ouvindo, poxa, é maravilhoso. Então, a adoração, queria que ficasse no teu coração nesse dia. Adoração é o processo pelo qual eu contemplo a face de Deus. Eu contemplo a face de Jesus, sendo direcionado pelo Espírito Santo a ser imagem e semelhança dele. Por isso que ele fala que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. Porque sal da terra e luz do mundo, o que seria isso? O lugar que você tiver, você vai chamar a atenção através do testemunho que você dá. Porque aqueles que são filhos de Deus têm um estilo de vida diferente. Eles amam, eles perdoam, eles são alegres, eles são entusiasmados. Queridos, quando Jesus sentou aqueles caras na montanha para falar para eles que eles precisavam ser humildes, ser mansos, ter fome e sede de justiça, serem puros de coração, que tudo isso ia levar eles ao 8º ponto, né? Bem-aventurado. Quando a Bíblia fala assim que bem-aventurado os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus, o outro ponto depois desse, né, porque esse é o 7º, ele fala assim, bem-aventurado porque vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Ou seja, fiquem alegres, porque depois que vocês se tornarem igual a eu, vocês vão ser perseguidos. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão aceitar mais vocês dentro do templo. E daí vocês vão ter que ir para o mundo. Na onde? De cidade em cidade, dizer para as pessoas quem sou eu. Então, aconteceu isso? Aconteceu isso.
Aconteceu isso há 2000 anos atrás. Eles ficaram tão impregnados da imagem e semelhança de Jesus, por onde eles iam, eles tinham um estilo de vida diferenciado, no qual o Espírito Santo estava todo dia fazendo eles cada dia mais parecerem com Jesus. Então a minha oração nesse dia é que você adore ao Deus que mora dentro de você, que morreu na cruz e habita em você e vai um dia te buscar para morar eternamente com Ele fisicamente. Ou seja, você vai ver Ele, né? Hoje nós contemplamos em espírito, mas você vai ver Ele face a face. A Bíblia fala que nós vamos ver Ele do jeito que Ele é. Então, eu louvo a Deus pela palavra de Deus ser o diferencial. Eu louvo a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, pelas disciplinas espirituais que nos aproximam cada dia mais dessa sensibilidade espiritual. Então a leitura bíblica, ela é extraordinária. É através dela que você descobre áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Então, escritura bíblica, a oração te aproxima de Deus. O jejum faz com que os teus desejos não atrapalhem mais as suas escolhas. E o seu doar é apenas um resultado daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então, se nós doamos pouco, talvez é porque nós entendemos pouco do amor de Deus. Então, a minha oração para você hoje: Senhor, abre o nosso entendimento com relação ao teu amor, e que nós possamos te amar verdadeiramente, que nós possamos contemplar a tua face, para que nós possamos nos tornar na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Senhor, esse é o grande projeto do Evangelho: salvar as pessoas para serem chamadas filhos e filhas do Senhor e ir pelo mundo testemunhando desse amor. Eu louvo o teu nome, Senhor. E tudo isso é possível através do processo da adoração, onde dia após dia nós vamos nos tornando cada dia mais parecido com o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo tão valioso que o Senhor tem mudado de dentro para fora o nosso entendimento com relação à tua palavra, a comunhão. Eu te louvo e te peço nesse momento que você traga o entendimento, uma revelação no entendimento dos meus irmãos, quando ouvirem tudo isso que nós estamos falando nesse mês de novembro. Que seja tudo para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus.